Olá, esse é o primeiro vídeo do quadro Você Sabia? E no vídeo de hoje a gente vai analisar uma imunidade tributária, uma vantagem tributária para quem trabalha com educação, seja a sua empresa nativa da educação, uma escola, uma faculdade, uma universidade, um infoproduto, ou seja a sua empresa uma prestadora de serviço, como um escritório de advocacia, como uma consultoria financeira ou outra do gênero, e que tem o educacional também em conjunto. Você, sua empresa, melhor dizendo, pode ter uma vantagem tributária muito grande com o uso de e-book ou livro físico, e eu vou te mostrar ao longo desse vídeo por que, como, quando, em todos os detalhes. Vamos lá? Muito bem, para começo de conversa, os livros físicos e, consequentemente, os e-books, eles têm uma imunidade tributária que está registrada na nossa Constituição Federal. É a lei mais forte e mais importante do Brasil. E é importante você saber disso, porque se ela é a mais forte e a mais importante, ela não muda tão facilmente. É preciso muitas regras e muitos critérios com os deputados e senadores, presidente da República, para conseguir alterar a nossa Constituição Federal. Então, essa é uma regra bastante forte e que já existe há muito tempo. O que essa regra diz? Basicamente que o livro físico ele é imune do ICMS. Então, o livro físico ele é uma mercadoria e no ato da venda desse livro físico não haverá ICMS. Como é uma mercadoria, não tem serviço sendo prestado, nós também não temos ISS. Ou seja, você já tem dois impostos aqui que pesavam muito no bolso do empresário, o ICMS e o ISS, que não vão existir sobre o livro físico. Vai restar para a gente o imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, impostos federais sobre o lucro, e vai restar ainda PIS e COFINS, impostos também federais sobre o faturamento. O PIS e o COFINS a gente vai deixar de lado por enquanto, depois eu vou conversar com você sobre ele, tem algumas regrinhas específicas. E a gente vai analisar agora o imposto de renda, pessoa jurídica, o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses dois que são baseados no lucro, o que é interessante? Eles têm uma margem de presunção de lucro no lucro presumido, que é diferente na prestação do serviço e na venda da mercadoria. Eu quero te mostrar com números, analisando um exemplo prático numérico, para você entender como que isso faz a diferença. Vamos lá? Olhando então aqui na minha tela e compartilhando com vocês os números, a gente tem o seguinte, eu peguei aqui R$1 milhão de faturamento e eu considerei 8%. Por quê? 8% é a margem de lucro presumida em cima desse R$1 milhão para calcular o imposto de renda, a contribuição social. 8% de 1 milhão dá R$80 mil. Daqui a gente vai aplicar 15%. Esses 15% é o imposto de renda pessoa jurídica. Isso está dando R$12 mil. O que acontece é que quando você fatura mais do que R$20 mil em cada um dos meses, dos 3 meses, ou seja, no trimestre, que equivale 20, 20, 20 a R$60 mil no trimestre, o que passar desses R$60 mil, você vai pagar o adicional de imposto de renda, que é 10%, em cima desse valor que passa. Ou seja, dos nossos 80, que a gente já encontrou a base de cálculo, o nosso limite era 60. Então, passou 20 mil, sobre os 20 mil a gente aplica 10%, que nós vamos ter então R$2 mil. 12 mil mais 12 mil, nós temos imposto de renda total R$14 mil. Agora a gente vai calcular a CSLL, a contribuição social sobre lucro líquido. A base de cálculo é a mesma, é os R$80 mil que a gente já usou para o imposto de renda, só que aqui a gente aplica 9%, que vai dar R$7.200. Portanto, somando o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos R$21.200 em cima de 1 milhão. Isso equivale a 2,12% de carga tributária. Então, calma, não acabou, eu ainda não falei do PIS e COFINS, que são os impostos que restam nessa nossa conta, mas você está vendo aqui como é surreal esse número?
Existem empresas, vou mostrar mais à frente, que pagam muito mais carga tributária do que essa empresa aqui em cima desse faturamento de 1 milhão. Então, de fato, não pagar o ICMS e ter uma margem presumida de lucro mais baixa, no caso dos livros físicos, traz uma carga tributária fantástica. 2,12% é uma carga tributária muito baixa aqui no Brasil para uma empresa normal, tá? Então, lembra que eu falei que a gente ia analisar PIS/COFINS ainda? Então a gente vai analisar agora. O PIS/COFINS, no lucro presumido, ele é 3,65% em cima do faturamento, tá? Se você analisar, é até mais do que o próprio imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido que eu já falei, que era de 2,12%. Então, 3,65% em cima de 1 milhão vai dar R$ 36.500. Somando os dois impostos, imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS, melhor os quatro, nós teremos 2,12 mais 3,65, a carga tributária final ficou em 5,77% em cima daquele R$ 1 milhão. Então isso é excelente. Só que, aqui que vem o pulo do gato. O grande detalhe é, no livro físico e em alguns e-books, a depender de como você faz o e-book com alguns critérios de segurança, você não precisa pagar PIS e COFINS. Então quer dizer que o 3,65 não vai existir e vai ficar apenas o 2,12% em cima de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão de faturamento. Isso é assustador, né? Pois é, mas é real, dentro da lei. A grande questão é que muitos empresários não sabem disso e o governo não vai fazer questão de te contar. Se você não for atrás dessa informação, se você não fizer o planejamento e colocar isso em prática na sua empresa, o governo não vai bater na sua porta para dizer que você tem esse direito para que você pague menos imposto e o governo arrecade menos. Pelo contrário, o governo só aparece para bater na sua porta quando ele quer cobrar mais impostos do que você já está pagando e vão combinar que não é pouco, né? Você já paga muito. Muito bem. Então, a gente tem aqui uma carga tributária reduzida, uma possibilidade de não pagar PIS/COFINS em cima do livro físico e de alguns e-books. Só para que você tenha um efeito de comparação, uma empresa que esteja no Simples Nacional e venha a faturar esse R$ 1 milhão, com todos os impostos que essa empresa tem que pagar, a carga tributária média, tá? Média, é na faixa de 10%. Olha a diferença. Uma empresa do lucro presumido com livro físico, com estratégia tributária, pagando 2,12% de carga tributária, enquanto que no Simples Nacional está pagando 10%. Isso é uma coisa que parece até mexer com a lógica, porque o Simples Nacional é feito para empresas pequenas e é feito, na teoria, para dar uma carga tributária menor. Só que na prática, não é o que está acontecendo aqui. E se você comparar com o lucro presumido em cima de uma prestação de serviço, sem o livro físico, você vai ter no lucro presumido uma carga tributária aproximadamente de 14% a 16%. É muito mais alta. Eu não vou nem falar do lucro real, porque o lucro real depende de fato quanto que foi o lucro real, mas ele pode custar mais de 20%, 30% de carga tributária. E lembrando que nesse vídeo eu te mostrei uma possibilidade para que você tenha 2% de carga tributária em cima do livro físico. Realmente é surpreendente. Agora, para fechar esse vídeo, eu tenho mais 2 pontos interessantes para você. Primeiro que, se você não tem ainda um livro físico ou um e-book ou não foi atrás dessa estratégia, saiba que não é obrigatório que você venda somente livro físico para alcançar essa carga tributária de 2,12. Num planejamento tributário, você pode, sim, dentro da lei, ter uma parte do seu faturamento que vem do livro físico e que sim tem a carga tributária de 2,12% e ter outra parte do seu faturamento que é a prestação do serviço e vai ter a carga tributária no lucro presumido entre 14% e 16%. A depender da dose de faturamento em cada um dos lados, você vai ter uma carga tributária entre 16% e 2%. Pode ser que no final fique em 7%, fique em 8%, fique em 10%, fique em 6%, não sei. Vai depender do planejamento tributário que você vai fazer, para a realidade do seu negócio, para o preço médio de mercado. Tem vários critérios de segurança que você deve observar ao fazer um planejamento desse e conseguir uma carga tributária assim reduzida. E agora, para fechar esse vídeo, com esse conteúdo que eu passei, você já tem muitas informações para dar os primeiros passos e quem sabe fazer até mesmo sozinho esse planejamento tributário, sem precisar nem mesmo de um advogado ou de um contador. Porém, aqui vem o grande porém, se você optar por fazer sozinho, estude muito, mas muito além desse vídeo aqui. Por quê?
Porque se você não seguir todos os critérios de segurança, não estiver dentro da lei, a consequência pode ser muito ruim. O governo pode analisar o que você fez e entender que na prática você não deveria estar usando uma carga tributária de 2%, mas de 16%. E ele pode te cobrar a diferença, esses 14% acumulado ao longo dos últimos 5 anos, com juros, com multa de até 150%, e no fim, essa economia que você teve custou muito mais caro lá na frente. Se você não atender os critérios de segurança, isso pode acontecer infelizmente. Então, estude muito a fundo ou, na dúvida, contrate um profissional, um advogado, especialista, como nós temos aqui, de confiança, para que ele apresente a estratégia, o planejamento tributário completo. Assim você sabe que vai aproveitar essa economia tributária, mas terá segurança para que não se preocupe com o governo olhando a sua operação e dizendo que você cometeu uma fraude tributária. Não, você fez a coisa correta, você fez o planejamento correto dentro da lei e com esse planejamento você aproveitou sim uma carga tributária muito vantajosa. E aqui entre nós, muitos empresários grandes usam essa estratégia tributária e isso traz para eles uma vantagem gigantesca. Eu nem falei ainda daqueles mais avançados, mas não é tema para o nosso vídeo, que tem uma editora. Além de vender o livro físico, eles chegaram a abrir uma editora. Para quê? Para pagar ainda menos imposto. Mas isso é tema para outra conversa, para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. No nosso primeiro quadro, Você Sabia? E quero que você coloque nos comentários se o que eu contei para você é novidade, esse vídeo traz um conteúdo novo para você, trouxe algo que você talvez não sabia ainda, algum conhecimento útil. Esse era o meu objetivo. Se esse conhecimento foi útil, se te ajudou, eu fico muito feliz. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder cada um deles, além de usar as informações para tomar por base os próximos vídeos que eu vou produzir aqui neste canal, tá bem? A gente se vê então no próximo canal, no próximo vídeo, aliás. Perdão, até lá, tchau!